Vamos lá. De volta com o Educador Entrevista, recebo aqui a professora Magel. Magel, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano, para todo mundo aí da TV Educadora, pessoal que assiste ao programa. Sempre um prazer estar aqui, conversar com vocês. É muito prazeroso e hoje vamos falar dos livros didáticos, né, Luciano? Magel, a gente tem uma questão aí, um debate polêmico que tem ocorrido, não é, da opção do governo do Estado de São Paulo, num primeiro momento, para algumas séries, não é, de suspender o uso do livro didático e utilizar conteúdo em plataformas digitais, não é? Eu acho que o que pegou também todo mundo de surpresa, porque foi uma ação que não foi debatida com a estrutura escolar como um todo, não é? E tem gerando e desencadeado uma série de questionamentos. Exatamente. Bom, a primeira questão, que eu acho que nem é nosso papel aqui, né, deixa para os tribunais, para os ministérios, que tem envolvido em tudo isso uma questão política. Sim. A gente sabe que tem, o secretário é que está vendendo material, né, se certo ou se errado, deixa para autoridades competentes resolverem isso. Mas que existe uma questão política nisso? Existe. O que a gente pode dizer? Que os livros do MEC, recusados pelo atual governador de São Paulo, pertencem ao PNLD, Programa Nacional do Livro Didático. E para o livro didático, você sabe, já trabalhei em editora de livro didático, para um livro didático ser autorizado pelo MEC, passa por inúmeras análises, crivos, até de professores, de linhas políticas diferentes, conceitos diferentes. Por quê? Para evitar conteúdo preconceituoso, para evitar um único conteúdo, para que haja variabilidade de conteúdo, enfim, inúmeros critérios de gente muito competente, muito bem formada, para esse livro ser autorizado pelo MEC e ser oferecido aos alunos brasileiros, do estado, das cidades. E é bom a gente destacar que são esses livros, não é? Porque quando a gente pensa nisso, olha, você tem uma gama de possibilidades que o professor da disciplina escolhe, né? Ele recebe um catálogo e ele faz a opção. Exatamente, né? A escola tem autonomia, liberdade para escolher, inclusive os paradidáticos, né, Luciano? Olha, quero junto com o livro didático de português, vamos imaginar, da editora Saraiva, o paradidático, que é o livro do Luciano, né? Que tem um livro infantil e que vai dialogar com essa matéria que está sendo vista em português. Então, existe esse trabalho do MEC. Ao longo da história, esses livros e esses profissionais muito bem formados, a gente pode... né, isso é disponibilizado em site do MEC, quem é, por que critério passa, quem são esses profissionais. Então, é gente muito bem treinada, especializada, competente para fazer isso. Sim, mas existe também a possibilidade do governador, acho que até no município, dizer não, a gente não quer, vamos fazer o próprio material. Como existe no sistema privado. Olha, não queremos esse material, né? Vamos fazer o nosso material. Prova disso que estão aí as apostilas de cursinhos, de redes educacionais, que são aplicadas no ensino particular. Ótimo. Qual foi a polêmica? E eu acho que onde é que pega a questão? Uma decisão do governador, não vamos querer os livros do MEC, sem muita justificativa, e vamos usar o material digital, slides, material digitalizado. Sim, a gente poderia pensar, ótimo, vamos buscar até a referência poética, né? Modernidade, quem perdeu o trem da história por querer, foi mais um covarde a se esconder diante do novo mundo. Está aí um novo mundo, mundo digital. A propósito, olha, quem é que não tem aí um celular, um aparelho para usar um material digital? Você pode me dizer, mas não é só isso. As aulas por slides. Sim,
o material todo digitalizado. É certo, o aluno quer isso? Alguém perguntou para os professores, para os alunos? Não. Então, junta a questão política e essa decisão, que foi um pouco impositiva, a gente pode dizer, complicada. Ah, mas Luciano, existem escolas muito bem conceituadas no Brasil que só usam esse material digital, escolas particulares. A questão da escola particular decidir por um material digital, e tem toda a autonomia para fazer isso, ela vai ter o aluno que concorda com isso. Olha, eu vou me matricular na escola X, o material lá é todo digital e eu gosto disso. Eu quero estudar nessa escola. Ou, no mínimo, quero que meus filhos já tenham o contato, já estudem só com material didático, digital. É uma escolha, né? O aluno da escola pública do Estado não teria isso, né? Porque ele recua, não teria isso como uma escolha. É isso e ponto. Está aí também a questão. Ah, se é um aluno da escola particular, olha, não vou nessa escola porque o material é digital, vou naquela outra mais conservadora, cujo material é todo impresso. E aí você disse, o Luciano, vou dar uma fofoca aqui. O Luciano diz assim para mim, antes da gente começar aqui, mas já é o livro, né? Eu também penso assim, a gente carrega, né? Eu falo, não tem problema com fila, porque tem sempre um livro dentro da bolsa. Não acaba a bateria. Não acaba a bateria, enfim. Mas para muitos, fala assim, imagina, eu carrego o celular e vou para tudo quanto é lado. Então, é muito de jeito, como a pessoa tem jeito para estudar. Tem gente que gosta de estudar com música, tem gente que gosta de estudar escrevendo, tem gente que gosta de estudar lendo em voz alta. Então, há essa variabilidade, mas a grande questão, como já disse, é que para o aluno da escola pública do Estado, para o professor, não houve essa conversa, isso foi um pouco impositivo. Existem as questões políticas que envolvem essa decisão, a gente sabe disso. Existe dinheiro, e muito dinheiro, que envolve essa decisão, a propósito, dinheiro público. Então, é muito delicado, por isso a polêmica. Precisava de mais discussão? Eu acho que ontem. Então, como é que foi o processo? O governador decide pelo digital. Volta atrás, é o impresso. Ontem, volta a defender esse livro digital. Então, isso também mostra insegurança. Olha, é isso, mas não é isso. Ah, mas eu voltei atrás. Porque se fosse também muito segura essa decisão, ele defenderia no primeiro momento, acho que isso também causa todo esse melindre. Olha, Luciano, eu tomei a decisão, vocês aqui, vocês tomaram essa decisão na educadora. Alguém fala alguma coisa, volta atrás. No dia seguinte já é outra decisão, outra defesa. Então, isso causa também para a população, para os alunos, para os pais de alunos e professores, também uma insegurança. Porque eu não tenho uma argumentação consistente para manter essa decisão. Então, está aí a polêmica criada, né? E uma das questões levantadas aí com esse debate foram dos países que fizeram o processo e que hoje estão retrocedendo. A Suécia é um exemplo disso, né, Luciano? Investiram muito nesse material totalmente digital e recuaram, gastando agora milhões de euros para voltar no impresso. E o que esse pessoal argumenta? Por que voltar? O que constataram? Então, é importante olhar quem já fez. Óbvio, a Suécia, num outro contexto social, econômico, né? A propósito, então, mais importante ainda para a gente olhar isso, porque, né, em um país em que as pessoas têm acesso maior à cultura, à educação, uma questão econômica muito mais favorável que a brasileira, então
eles recuaram e quais foram os motivos pelos quais decidiram pelo impresso, depois de terem usado esse digital. A falta de concentração dos adolescentes, acho que não só adolescentes, mas de qualquer um. A gente, num material digital, lendo um livro, seja lá o que for, no digital, vem alguém que manda uma mensagem. Deixa rapidinho olhar a mensagem aqui do Luciano. Vem pelos algoritmos que existem, a gente sabe que isso existe, o jovem está lá concentrado na leitura, o anúncio de uma viagem sobre a qual ele procurou na semana passada. O anúncio, a promoção da viagem. E tantas outras, né, informações que distraem esse aluno do foco que ele buscava. Então, é o problema do digital. Ainda a constatação dos inúmeros problemas de vista dos alunos. É uma quantidade muito grande de jovens com 16, 17 anos fazendo cirurgia de catarata. E aí vocês poderiam argumentar, o próprio governador poderia argumentar, mas o jovem, querendo ou não, com material didático ou não, já fica muito tempo diante do celular, do computador. Sim, então vai ficar mais ainda na escola. Então, vai aumentar esse período. Então, jovens com problemas oftalmológicos, que aí também foi um problema de saúde pública. Ainda a dificuldade, sobretudo entre alunos de ensino fundamental, alunos mais jovens, de pais ajudarem os alunos nas matérias, até participarem, porque fica uma coisa tão restrita, tão pessoal, não é aquele livro que o pai, a mãe pode ler junto, pode olhar, ajudar na tarefa, então restringir essa participação na família. E ainda o contato com esse livro para a participação, esse aluno como coautor desse material. Isso se perde no digital. Então, coautor como? Ele escreve na apostila. Grifa, etc. Grifa, exatamente. Tem ali depois o professor corrige. Então, essa participação, essa interação, esse espaço da apostila que é para o aluno, ou de um livro físico. Então, ele tem ali o espaço dele, por isso a gente chama de coautoria. No digital é como se está na nuvem, não tem o espaço desse aluno. E no livro, sim. De novo, claro, existe a polêmica, mas este é o mundo moderno. No trabalho, ele vai ter toda uma questão digital, independente da área que ele seguir. Só que ele já é mais adulto, mais maduro, mais focado. Então, está aí a questão. E esses países que desistiram e estão gastando milhões para voltar ao impresso, trazem essas questões como questões para a gente olhar, para esses governantes olharem, embora com um contexto social diferente. Sim. E ainda assim, não é? Olha, independente do contexto social, esses dados que apontam, olha, os problemas de visão por excesso de tempo em tela, não é? Falava ontem aqui a respeito de oftalmologia e é unânime essa questão do excesso de tela com problemas de visão. Isso independe da condição do país, é tempo de tela, né? A questão prática mesmo didática, de não poder grifar, etc. Há uma outra questão que a gente comentava aqui no intervalo, que é a dispersão que o equipamento dá, porque no mesmo equipamento, no mesmo celular, lá que eu estou lendo a minha apostila, o meu livro, etc., eu tenho um WhatsApp, eu tenho um Instagram, e eu começo a ler, chega uma mensagem de uma notificação, eu vou para o Instagram. Aí eu volto à leitura, chega uma outra mensagem, eu vou para o WhatsApp, né? Dispersa, né? O aluno não vai conseguir se concentrar naquele conteúdo e eu duvido que alguém vai travar as outras ferramentas para que ele fique só na ferramenta didática, não é? Fora o agravante, que aí é nosso, não é? Da gente ter uma parcela grande da população que não tem o equipamento,
tem o equipamento, mas ele não tem a configuração para funcionar como devia, né? Tem o equipamento na configuração, mas não tem o acesso à rede, né? Com velocidade, enfim, como se deve. E é uma realidade, né? No período da pandemia nós vimos isso aqui no município, que a Secretaria de Educação, né, primorosamente, né, os professores se desdobraram, produzindo material, fazendo a entrega de casa em casa, né, para que esse material chegasse. Tinha sim a interação com o professor online, mas aqueles que não podiam recebiam material complementar, né? Foram feitas campanhas aqui no município para que as pessoas doassem equipamentos usados para serem reformados, para entregar para aqueles que não tinham. Os tablets das escolas, não é, que é uma ferramenta que as escolas municipais têm, foram encaminhados com conteúdo já prontos para os alunos da zona rural que não tinham acesso. Enfim, toda uma logística para um funcionamento mínimo. E aí, né, tudo isso que você descreveu, e com certeza mais um pouco, e o que a gente teve de resultado disso, né? Um atraso muito grande, se a gente compara com o que, né, vamos imaginar, o seno existe, mas, né, para resolver situações futuras é imprescindível a gente olhar para o passado também. Se com tudo isso, naquele momento que de fato as pessoas precisavam ficar em casa, não tinha outra alternativa, e o atraso foi enorme. E as deficiências que resultaram, né, de todo esse esforço, e não tinha outro jeito, e o empenho não pode ser desprezado, nem deixar de ser enobrecido de todo esse pessoal que fez, mas o resultado para a maioria dos alunos foi muito ruim, eles sofreram muito, e as consequências a gente vê agora, né? Todo professor está vendo que ele não teve, né, o preparo que o aluno, né, que vivia a escola regular, que tinha o material impresso, né, chegava depois de um certo período. Claro que tem aquelas pessoas que argumentam, a gente sabe, eu acho importante trazer essa ideia também. Olha, mas o aluno bom ficou melhor ainda. O aluno que já não queria nada, ficou pior. Tem aluno... Essa semana estava lendo sobre essa questão aí do Tarcísio e vi um apoiador do texto digital dizendo assim, olha, há quem diga exatamente isso que a gente falou, olha, ele vai ter coautoria no livro impresso. Existem alunos que terminam o ensino médio, o ensino fundamental, cujos livros estão intactos, impecáveis. Cai para um lado. O outro lado, existem alunos que, como digital, Luciano, na pandemia, com curso à distância, eles já eram bons alunos, ficaram melhores ainda, né? Tiveram um aproveitamento brilhante. Só que a gente não está falando dos extremos. Acho que uma decisão de um governo para a escola pública não pode pensar de um lado e do outro extremo. A gente tem que pensar na média, na maioria. E essa média mostra a dificuldade por essas questões técnicas, econômicas, de acesso, a ausência de possibilidade de escolha. Então, o tradicional talvez seja a melhor opção, né? Exato, né? E uma questão também aí dentro dos argumentos é o seguinte, né? Esse aluno que no período da pandemia teve resultados, melhorou, etc., não é? Quantos livros físicos ele leu também nesse período, né? Que a gente tem que levar em consideração. Alguns foram para as telas, para séries, etc. Alguns foram para o livro, e a gente percebe isso no período da pandemia, com um crescimento exponencial de vendas online de livros. Sim. E assim, quando a gente fala de educação, isso é importante. Vamos pegar o brilhante, né? Não é porque o material dele, ele estuda na escola X, o material dele é digital. Claro que a escola é importantíssima, o material é importantíssimo, mas isso, o que está em volta disso, existem inúmeros estudos que trazem isso. A escola é importante demais. O material, se é
coerente com o desejo, com o jeito do aluno, é importante? Demais. Só que livro ele tem em casa? Ele vai ao teatro, ele assiste algumas peças teatrais. A propósito, hoje, né, Luciano, a gente sabe, a gente sempre fala sobre isso aqui. O aluno, ele faz teatro, né? Isso vai dar uma diferença enorme na expressão, na prova de oratória dele, no uso do português. Ele sabe falar uma língua estrangeira? Que livro chega na casa dele? Que discussão ele tem? Então, é tudo isso junto. Então, não é assim, ele foi brilhante na pandemia, teve um material totalmente digital, ele não tem apostilas impressas, mas e o que tem em volta? E trazer essa condição desse menino brilhante para a maioria, acho um pouco injusto com a maioria, porque não é essa condição da maioria. Exato. Né? E, Magé, eu queria abordar uma outra questão aí que a gente fala, que é processos, não é? De pelo menos se ter uma transição nisso, ou de se usar, sim, as ferramentas mais combinadas. E a Eliana coloca uma questão que é importante também a gente parar para pensar, que é o seguinte, olha, o Ministério da Educação disponibiliza os livros gratuitamente para o Estado. Ou seja, a gente está falando aí em milhões em recurso que o Estado bloqueou. Dinheiro público. Aí o governo, impostos pagos. Aí o governo fala assim, olha, não, vou digitalizar, compra toda uma estrutura, tecnologia e etc. para isso. Então está gastando um dinheiro. Mais dinheiro público. Aí no primeiro momento fala assim, não, nós vamos usar só o digital. Aí no segundo momento fala assim, não, tá bom, nós vamos disponibilizar para que as escolas imprimam para o aluno que não tem acesso, né? Ou seja, mais gasto ainda, né? Ou seja, não pegou um conteúdo que estava lá. E ela coloca exatamente isso, né? No momento em que tem escolas que não tem banheiro funcionando, não é? Merenda para o aluno que está com fome. Exato, não é? E assim, como desperdiçar recursos, que são esses dos livros que vêm, em momentos que você poderia estar, você tem falta de vaga em creche, enfim, várias estruturas que você poderia estar suprindo com isso. E é lógico, olha, eu quero começar um processo de digitalização passo a passo, olha, vamos fazer um conteúdo complementar a esse que o MEC oferece, para que o professor use também uma fração da disciplina online e vá se acompanhando se esse rendimento melhorou, piorou, enfim. Acho que tem várias questões aí. A Eliana deve ser professora ou está muito próxima da escola, e muitas vezes essas decisões tão sérias, com milhões de dinheiro público, dinheiro que a gente paga com sangue, suor e lágrima, os impostos nesse país, quem decide, Eliana, não é quem está dentro da escola. Não é quem vive o dia a dia na escola, não é quem conversou com o professor, e falou, o que você acha desse material? Parece que o interesse está muito distante disso. Então, eu acho que precisavam de opiniões de gente que vive a escola, que está dentro da escola, do pai, do aluno, do diretor, do professor, do coordenador. Parece que, olha, uma decisão da escola, isso, parece que não tem problema nenhum de dinheiro, Olha, está sobrando, pode... a gente concorda, depois a gente muda, depois a gente... sem dúvida nenhuma, a tecnologia chegou para ficar, não vai ter volta, imprescindível que os alunos tenham contato. Mas já tem, Já está aí. E é o caso, aquilo que eu disse, tem gente que prefere, na escola pública, para a maioria, não há essa escolha. A gente está falando, não de, eu quero escolher, eu vou para aquela escola porque eu adoro material digital, ótimo, tudo bem, maravilha, gosto também, importante. Só que, se eu pego esse pessoal que paga esse imposto, que já vem descontado no olerite do pai desse menino,
a maioria tem esse acesso, ou, como muito bem trouxe aí a Eliana, ou não seria melhor reformar o banheiro, melhorar a estrutura, oferecer para os professores um curso de aperfeiçoamento, de atualização para os diretores dessa escola, ou viagens pedagógicas para esses meninos dessa escola que tanto ensinam. Não tem discussão, é muito de cima para baixo, né? E, como muito bem disse o Luciano, por que não um complemento? Tá bom, a gente continua com esse material que já está disponibilizado. Um adendo, alguma questão digital para ir inserindo, para esses alunos terem contato com isso, aqueles que não têm ainda. Agora, está sobrando dinheiro, né, Eliana? Parece que é isso. Exatamente. E olha, é importante a gente pensar nisso, né? Quando a gente pensa em ferramentas didáticas, não é? Se tem uma coisa que eu acho que os séculos de educação ensinaram, é que surgem novas, mas você nunca vai dispensar a antiga, não é? Então, a gente pensa em uma ferramenta secular que é um ábaco no ensino de matemática, não é? Por mais que você tenha as calculadoras mais modernas hoje, quando a gente observa escolas que utilizam essa ferramenta, não é? A gente vê aqueles meninos fazendo cálculos matemáticos de uma maneira extremamente veloz, você fala assim, olha, não posso abrir mão. Sem dúvida. Você sabe que houve um momento no Brasil em que começou a ter aula na televisão. Me esqueci agora o nome dos programas. Enfim. Os telecursos. Telecursos. Olha, grava uma aula aí, vamos dar uma aula, grava a aula. Olha, não precisa mais de escola, né? Grava a aula. E mesmo as escolas, por opção do aluno, né? Cursos à distância, há momentos, né, da necessidade dos alunos terem uma aula presencial, né, sobretudo os mais jovens, né, não só pela interação social, pelo convívio, pelo contato com a diversidade, né, é importante isso. Então, isso que você está dizendo, olha, a revolução do telecurso, não descaracterizou a escola, não substituiu a presença do professor, o convívio com os alunos, com os amigos aí na escola. Exatamente. Né? E o que se fala, não é que nós estamos vivendo um momento de transição, no sentido disso, né? Nós estamos numa tecnologia intermediária, porque se fala muito agora na realidade aumentada, né? Nos óculos de realidade virtual, etc., e que essa é a próxima etapa e que no final a gente vai sim virtualmente para a escola, né? Mas com óculos desse, que você vai se sentir em uma sala, que você vai ter uma luva, que você vai tocar nas coisas, se sentir forma, volume, etc., né? Enfim, a gente ainda está no meio do caminho, ou seja, por estar no meio do caminho, ainda é uma tecnologia que não atende todas as necessidades. E não atende, eu comecei a conversa aqui, né, citando, olha, a gente não pode perder o trem da história. Não gosto, então não vou usar. Não uso tecnologia. Não é isso que a gente está defendendo aqui, né? É necessária a tecnologia hoje. É preciso ter contato com ela. Já existem vestibulares cuja prova é online. E eu quero estudar nessa universidade, vou fazer essa prova, tenho jeito. E no trabalho, uma iniciação científica precisa ter contato, o Luciano está dizendo. É um meio do caminho do que a gente não sabe o que pode vir. Se a gente perde isso agora, a gente não acompanha o que está no futuro. A questão é para quem é acessível, né? Então, vamos devagar. Para quem tem acesso, porque senão também as pessoas se perdem disso e não chegam nem de um lado nem do outro. Acho que isso pode acontecer sim, mas pode acontecer também, né, de alguém fazer a opção, de ter a opção de situações mais físicas, como em tudo, né, Luciano? Hoje é possível, né, uma comida rápida de tal forma. Tem gente ainda, né, que planta a sua horta, que come. Então, há essa possibilidade.
Eu acho que o mais difícil é tirar a escolha do aluno. Ele não tem outra escolha. Então, vamos pensar na condição dessa maioria. Exatamente, não é? Com o material didático travado, não é? A gente tirou a escolha do aluno, tirou a escolha do professor, que antes tinha uma gama maior de materiais para escolher, para acionar, para escolher, não é? Então acho que de fato tem que equalizar essa conversa, não é? Fora todas as outras polêmicas que a gente está tendo junto com a Secretaria de Educação do Estado, não é? Enfim, de ser um secretário mais empresário do que educador e de ter interesses mais empresariais do que de educação, não é? Mas de entender de fato essa dinâmica e poder possibilitar um debate mais amplo, não é? A gente viu na esfera federal a reforma do ensino médio, não é? Que voltou à mesa para ser debatida porque não tinha sido discutida de maneira ampla e começou a se apontar um monte de problemática se aquilo fosse implantado como estava vindo goela abaixo. Então, e é aquela história, né? Acho que passa pelo mesmo caminho. É uma ideia interessante. Olha, o novo ensino médio, itinerários curriculares. Quem vai dar aula? Quais são os itinerários? Há viabilidade na estrutura dessa escola? Qual o interesse dos alunos? Que professor vai dar esse itinerário? Esse itinerário é interessante? Não. Olha que legal, vamos fazer itinerário. E não olha para a realidade da escola, do professor e do aluno. Quem teve formação para dar esse itinerário, não é? E muito do que a gente viu nesse itinerário foi assim, um reforço da desigualdade social. Enquanto as escolas particulares usaram, porque tem liberdade para usar esse espaço, esse período, para, olha, é uma aula intensiva de química. Olha, é uma aula de inglês, de conversação, para isso, para isso. As escolas mais carentes, ensinando a fazer brigadeiro. Porque tinha que fazer esse itinerário. Opa, mas brigadeiro o menino pega, aprende em casa. Vai usar esse espaço para isso, nada contra quem faz brigadeiro, adoro brigadeiro, mas nesse espaço, para quê, como? Então, ninguém olha, né, Luciano? Bem isso que a Elaine, né? Isso. Que a Elaine fala, olha, estão pensando no digital e a escola está com um problema no banheiro. Alguém está olhando para a realidade? Eu estou pensando no aluno brilhante. Maravilha para o aluno brilhante, o digital, que o livro está na casa, que a família viaja, que ele visita museu, que ele conhece a Europa. Maravilha para ele. Para quem a gente está, né, usando esse material? Eis a questão. Magel, Cristina aqui também com uma questão bacana, né? Falando justamente a respeito do que nós dizíamos ao longo aqui do programa, que ela vivenciou pela primeira vez a rotina escolar dos filhos no período da pandemia, porque ela também assistia às aulas online para acompanhar aí, porque estavam todos em casa, e viu justamente a dificuldade, primeiro, né, de se entender esse funcionamento das aulas online, que ainda não se entende direito, com a tecnologia, etc., e de fazer os filhos ficarem, de fato, na aula e no conteúdo da aula e não navegando nas outras estruturas. É muita informação, né, Cristina? É uma mãe que certamente acompanha, está presente e consegue ter crítica para opinar. Tem uma frase, se não me engano, é de Pascal, Luciano, que é bom na filosofia e pode me ajudar. Luz demais ofusca, barulho demais ensurdece, e informação demais sem tempo para refletir, para elaborar, aliena. Então é isso, talvez, né, Cristina? Começa a vir muita coisa, muita informação. E a gente falou muito aqui do impresso, do digital.
esse conteúdo também, sobre o qual ninguém falou, alguns professores já trazem algumas críticas. Se a gente tem um conteúdo do MEC que passa por um crivo pedagógico, esse material, para ser aprovado, a elaboração desse material passou por aprovação de alguns pedagogos, de professores da área. Ninguém está falando disso. Então, além dessa quantidade, dessa dispersão que a Cristina vivenciou, e o conteúdo? Qual é a qualidade desse conteúdo? Porque, tudo bem, tradicional do MEC, mas passa pela seleção, né, pelo crivo, pela análise de professores capacitados. E se o material não seguir aquelas exigências, ele nem entra na lista. Lista essa, como disse já o Luciano aqui, que pode, né, passar pela seleção do professor, do perfil da escola, do perfil de aluno que essa escola tem. E agora? Enfim, né? E além de tudo, né, a questão prática, quando a gente pensa aí na própria política do MEC, que é ter canais de devolutiva sobre o conteúdo. Não é? Então, esse material vem, esses livros vêm, mas existem os canais lá que os professores, enfim, né, podem interagir. Olha, tem um probleminha aqui, olha, isso precisa ser melhorado, né? Em uma escala nacional, né, no sentido de que as ações podem ser corrigidas ano a ano com uma participação muito mais ampla. Sem dúvida. As próprias editoras, né, Luciano, que estão nesse programa nacional, elas fazem essas revisões frequentemente de adaptação, de mudança, de consulta à escola. É um processo muito sério, né? Também, quando se pensa, né, nesse perfil mais amplo, hoje a gente está com ferramentas, por exemplo, como o Enem, né, que deram uma dimensão de formação, e é isso que o Júlio coloca aqui, uma dimensão de que a educação no país ela é mais nacionalizada, no sentido de que o menino vai fazer uma faculdade em outro estado, etc. e tal. E o que ele teme é justamente isso, não é, de o país todo trabalhar com conteúdo mais amplo e de esfera nacional, e isso prejudicar depois essa correlação dos alunos de São Paulo para entrar nessas universidades fora. Exatamente isso. E ainda a própria atitude, né, Júlio, foi muito, me pareceu também isso meio segregacionista. Olha, o Brasil usa esse, nós do estado de São Paulo não. Então, ficou uma questão meio de segregação. E impede, né, sem dúvida nenhuma, a prova do Enem traz, né, referências de cultura, de comportamento, enfim, inúmeras questões de outros estados, de história de outros estados. E agora fica só a gente aqui, isoladinho. Então, acho que tem isso também, né? A gente poderia considerar, vou usar até uma palavra que talvez não deveria, mas um pouco de arrogância. Olha, o Brasil todo usa esse, nós não. Aqui do Estado é outra questão. Então, acho que caberia, independente da questão política, das brigas políticas aí, vamos conversar. O livro do MEC, que melhor é aceito, né, que tem características que o Estado de São Paulo, né, poderia aproveitar muito. Vamos usar, e nós temos esse digital, que também pode ser usado para todo mundo. Mas quando a gente separa, quando, né, vira segregação, olha, o meu é esse, o seu é esse, todo mundo perde, né? Ao contrário, vamos pegar o que tem melhor do MEC, vamos pegar o que tem melhor desse digital aí no Estado, todo mundo ia ganhar. Mas separou, virou briguinha, virou, olha, o meu é melhor que o seu, todo mundo vai perder, infelizmente, né, os alunos, que são os mais interessados, e, né, todo o povo, dinheiro público que vai para o ralo aí,
por questão de vaidade, me parece isso também, sabe? Magel, quero agradecer aqui a participação conosco, esperar, né, que essas questões sejam revistas, que o debate seja mais amplo e que, de fato, a gente consiga, não é, aprender com essa fase a construção coletiva de uma educação melhor no nosso Estado. No nosso Estado, eu vou puxar a sardinha agora aqui para a nossa cidade, as escolas estaduais, que fique o impresso, né? Que os pais, que os professores, que os alunos busquem essa variação. Mesmo que a minha escola seja digital, foi resolvido isso, eu vou buscar um livro, tem biblioteca, eu vou buscar um livro, eu vou ter uma informação, eu vou ao teatro, eu vou assistir a uma peça, eu vou fazer uma viagem cultural. Então, tentar buscar essa variação, porque a educação é tudo isso junto, né? E a gente quer ver os meninos aqui, do Brasil inteiro, mas da nossa cidade aqui, estamos aqui na Educadora, nessa TV que é da cidade e ajuda muito tanta gente. Então, que a gente busque essa variação para a gente ter uma cidade, um estado, um país, é isso que a gente está fazendo aqui, cuja educação seja de mais qualidade, que essas crianças, esses jovens do nosso país mereçam uma qualidade educacional.